O objetivo é apresentar um panorama geral do problema, com focos em ruídos não intencionais que o Flávio já deixou bem explicado aqui na belíssima apresentação dele. São aqueles causados pelo homem, e apontar possíveis soluções. A proposta é dar um mapa para vocês desse tema de ruído, porque esse tema de ruído é muito extenso, E vocês vão ver por aqui que tem diversas frentes, diversos aspectos, e eu vou colocando apontadores na medida com que se queira se aprofundar nesses temas, né? Bom, o ruído existe desde o início do rádio, né? Tende a ser mais severo nas baixas frequências, né? Pode atingir muito altas frequências, conforme o Flávio falou, casos de interferência em VHF, mas quanto mais baixa a faixa, mais a gente sente esse problema, né? Podem ser de causas naturais ou causadas pelo homem, intencional ou não intencional, e o não intencional é mais ameaçador, né? Ou seja, aqueles causados por esses dispositivos todos que não são de radiação de telecomunicações, né? Para mim é o maior flagelo no radioamadorismo, sem dúvida nenhuma, a maior ameaça, né? A rede elétrica sempre foi um vilão, mas com o desenvolvimento da moderna tecnologia de fontes chaveadas baseada em PWM, ela está em tudo. Do LED, conforme a gente fala tanto, que, por sinal, até o Inmetro já regula, a lâmpada LED não pode sair gerando interferência, mas passa por todos os eletrodomésticos, tudo que consome e gera energia elétrica, incluindo sistemas fotovoltaicos, aerogeradores, enfim, tudo que você transforma em energia, hoje em dia se faz com fonte chaveada. O problema causado pelo crescimento do ruído não intencional ao longo das décadas, né, é frequentemente confundido com problema de propagação. É incrível como é que o pessoal fala, nossa, a propagação hoje em dia está ruim, não sei o quê. Olha só, nós estamos num ciclo ótimo e estamos com um problema seríssimo por causa do ruído, né? Isso por quê? Porque a comunicação depende da inteligibilidade, que depende da relação sinal-ruído. Quando você aumenta o ruído, você tem que aumentar o sinal. Então vamos comparar aqui, é interessante, como é que era há 40 anos atrás, como é que é hoje? Imagina aqui que nós temos um espectro de sinais chegando no seu rádio sem considerar o ruído local. Nós temos aqui os sinais e temos o nível de sensibilidade do receptor. Não tem o ruído local. Agora vamos botar o ruído local. Imagina que você tem um ruído nível S6, que para muita gente, nível S6, o cara tem que acender a velinha lá para o santo protetor, porque já está muito bom. Muitas vezes é bem pior que isso. Então, olha só o que a gente tem. Nós temos, hoje, com o nível de ruído S6, por exemplo, 3 estações que você vê, com as quais pode falar. No entanto, há 40 anos atrás, por exemplo, se o seu ruído fosse entre S2 e S3, 20 dB abaixo, olha só que espetáculo. Você teria uma série de outras estações que você poderia trabalhar, e mais, hein? Imagina essa aqui, em que é um sinal muito bom, gerado por 100 watts. Lá atrás, há 40 anos atrás, se esse sujeito estivesse transmitindo com 10 watts, você estaria ouvindo bem. Se ele estivesse transmitindo com 1 watt, você naquela época estaria ouvindo bem também. Por quê? Por causa dessa diferença de 20 dB no sinal, no ruído que está sendo gerado. Então não é um problema de propagação, é um problema de ruído. Por que as fontes chaveadas podem ser tão ruidosas, né? Porque antigamente fonte era feita com transformador. Toda fonte ela tem que ter um transformador que isole a entrada AC, né, fase neutro, da sua saída DC. Sempre tem que ter um isolamento, né? Antigamente a isolação era feita com um transformador, com um sinal de 60 Hz, era um transformador de ferro pesado. Hoje em dia não é mais 60 Hz. Você gera um sinal a dezenas de kHz,
riquíssimo em harmônico para você alimentar o primário de um transformadorzinho toroide pequenininho. Por isso que as fontes são tão leves e é usado de forma universal, por causa que a alimentação desse transformador é feito com um sinal de alta frequência, quer dizer, alta frequência não, dezenas de quilohertz, mas riquíssimo em harmônicos. E acontece que existe uma capacitância entre primário e secundário, assim como existe uma capacitância na entrada da fonte de alimentação, que faz com que esses harmônicos sejam imediatamente alimentados, injetados nos cabos da sua. Então, imagina, por exemplo, que você tenha um carregador de celular, um pequenininho, tá? Esse carregador de celular tem um cabo, um fio, que liga até o seu celular com o DC, os 5 volts, e tem a entrada que você liga na rede. O que isso aqui é? O seu carregador de celular, se de má qualidade, se não atender às normas de compatibilidade magnética, ele é um gerador, é um transmissor que está no meio de 2 fios, como uma antena de polo. Ele não necessariamente é alimentado no meio, mas é uma antena de polo aonde ele injeta esses ruídos de harmônico e vão dar uma enorme eficiência na transmissão desse ruído. Então, só para a gente aproveitar o gancho, como é que você consegue matar essa geração de interferência? Evidentemente, aqui, já que você é um transmissor alimentando os fios da dipolo, né, se você jogar aqui 2 ferrites, um para o lado do DC e outro para o lado do AC, um ferrite com várias voltas, que gere uma indutância bem alta, uma impedância bem alta, você reduz essa corrente e reduz a geração de interferência. Da mesma forma como você pode curto-circuitar a saída para a entrada, né? Isso aqui é uma representação unifilar simplificada, mas, na verdade, o que eu quero dizer é que você, por exemplo, tem a sua fonte chaveada, sai os fios do DC, 2, entra os AC, 2, e o curto-circuito que eu quero representar aqui, na verdade, são esses capacitores aqui, que fazem com que esses fios todos sejam curto-circuitados e a corrente que foi gerada aqui dentro nesse transmissor, em vez de seguir pelo fio, ele volta por aqui e você reduz a sua emissão. Só para ter uma ideia do que seriam as soluções, né? Bom, o ruído, para você ouvir, para existir, ele depende... engraçado, isso é esquisito aqui. Ele depende de três fatores: a fonte, o receptor e o acoplamento. Tá? Parece óbvio, mas é em cima dessa ideia que a gente pode entender as formas de você combater o ruído. Tá? Dá uma organização no raciocínio. Então, você pode tratar na recepção, através de filtros modernos que se desenvolvem cada vez mais. Você pode procurar a fonte e eliminar ou neutralizar essa fonte, ou você pode trabalhar o acoplamento. O acoplamento que acontece na antena ou nos cabos da estação, conforme eu vou mostrar aqui. Uma outra forma de você trabalhar o ruído é tentar cancelar o ruído usando circuito cancelador com uma segunda antena. Uma segunda antena que tem o propósito de pegar mais o ruído do que o sinal, aí o cancelador vai ajustar as fases e amplitude de maneira a tentar cancelar esse ruído sem diminuir muito o sinal, né? É um sistema crítico, não é fácil. Eu, por exemplo, no início não consegui fazer funcionar, mas quando apareceu um ruído altíssimo de uma hora para outra perto da minha estação, que me colocou 10 acima de 9 em 80 metros, falei, bom, agora esse negócio vai ter que funcionar. E eu fiz um investimento grande em cima do cancelador, experimentando as antenas secundárias, e consegui um resultado muito bom, mas não foi sem muito trabalho. Aliás, eu já adianto uma coisa para vocês: infelizmente, tratar problema de ruído, seja qual for a frente, seja qual for a opção, sempre vai dar muito trabalho, infelizmente. Pois é. Um momentinho só. Então, bom, enfim, eu vou dar um exemplo que eu consegui aqui no meu cancelador, só para vocês ficarem, vamos dizer, mais
entusiasmados, mas toda a experiência que eu tive e as dicas estão num artigo que eu escrevi específico de cancelador que está lá no blog, py1dpu.blogspot. Vocês podem olhar lá. Dá para passar o vídeo, por favor? Isso aqui é o sinal com o cancelador. Agora eu vou desligar. Desliguei. Vou ligar. Aí vou desligar. Bom. Realmente funcionou, mas não foi fácil achar a antena auxiliar para fazer isso acontecer. Não é fácil, não. Ou outra coisa que você pode fazer é operar uma estação remota, né? Quer dizer, pode, evidentemente, se você tiver essa condição. Recomendo a todos verem a apresentação do Fred, nosso amigo Fred, PY2XB, no último encontro de Botucatu, que ele falou especificamente em operação de estação remota. Vale a pena. E se alguém decidir por essa solução de ter uma estação remota, que você não pode desligar os cabos quando tiver risco de cair raio, e aí você pode queimar tudo, eu recomendo também dar uma olhada na apresentação que eu fiz no mesmo encontro de Botucatu, que proteção e aterramento adequados para estações desatendidas, ou seja, onde os cabos vão ficar sempre ligados. Vocês vão ver que, infelizmente, a coisa é muito mais cara, é muito mais complicada, mas é o que se tem que fazer para você ter segurança. Bom, para se reduzir os acoplamentos de ruído não intencionais, sobretudo, nós precisamos conhecer os diversos tipos de ruído. E, segundo aí a UTI, a IUT, a União Internacional de Telecomunicações, os ruídos podem ser classificados em 3 tipos básicos. O ruído de banda larga, do tipo ruído branco. Vocês desculpem, não sei por que aconteceu, desformatou um pouco, mas acho que está dando para ver, porque isso aqui não pulava para cá, mas enfim. Ruído do tipo branco de banda larga, ruído impulsivo e ruído do tipo espectro genérico, que é como, por exemplo, eu vou mostrar aqui à frente. O espectro genérico é um ruído que você pode ter qualquer tipo de espectro, vocês vão entender. A própria UIT acha difícil ser dado o nome para essa categoria, mas eu dei de espectro genérico. Então vamos lá. O ruído de banda larga, ele é do tipo ruído branco, é o resultado da contribuição de um número muito grande de fontes distantes. Uma cidade inteira cheia de fontes de ruídos não intencionais, cada um com espectro diferente, todas se somando, vai dar o quê? Vai dar um ruído tipo branco, ou seja, é um ruído plano ao longo de toda a banda e que tem o som de um chiado constante. E que você nem associa a ruídos gerados por geradores não intencionais. Esse tipo de ruído, evidentemente, você deve trabalhar com a banda mais estreita possível. Por quê? Para você ter a melhor relação sinal-ruído, você tem que captar o mínimo de ruído para aquele sinal que você está captando. Então, por exemplo, vamos supor esse sinal aqui, eu passei por essa banda, o meu receptor passou por essa banda passante, ok? Se eu estreitar a banda, o que acontece? Eu mantenho o mesmo sinal, mas eu deixei ingressar no meu receptor muito menos ruído. Então, a recomendação básica aqui, que muitos de vocês já sabem, mas sempre é bom relembrar, é trabalhe com a banda passante mais estreita que for possível. Outro tipo de ruído é o ruído impulsivo. Então, por exemplo, nós temos aqui um exemplo de um sinal de áudio modulado em AM. Olha, não vamos confundir, isso aqui não é espectro, não. Isso aqui é um sinal no tempo, daqueles que você vê no osciloscópio, não no Spectrum Analyzer, no SDR. Você vê no osciloscópio e é o teu sinal da sua modulação aqui, modulada em AM. E sobre ele, passou um carro lá com um problema lá nas velas e gerou esse ruído impulsivo sobre ele, ok?
então ocorre na forma de pulsos estreitos em relação à sua repetição. Ele interfere, pô, que pena, ele desestruturou aqui. Ele interfere em toda a banda, como o ruído branco, só que no momento do impulso. Se você liga, você só vai ver esse espectro ao longo de toda a faixa no momento do impulso. Como exemplos de fonte de ruído impulsivo, além da própria descarga atmosférica, né, temos ignição de motores a explosão e, felizmente, grande parte dos ruídos gerados por rede também são do tipo impulsivo. Nos picos dos semiciclos positivos e negativos, você tem a geração desse ruído. Por que eu falo felizmente? Porque são ruídos que normalmente são bastante atenuados pelo noise blanker, se for bom. Se vocês quiserem, no final tem até um slide aqui que mostra como que funciona o noise blanker, mas acho que não vai dar tempo não, está lá no final. São ruídos que podem ser altamente perturbadores, evidentemente, né? Esse ruído que eu batizei de espectro genérico são aqueles que, junto com os impulsivos, podem ser altamente perturbadores, são gerados pelas fontes próximas, são os que deixam a gente de cabelo em pé, realmente. Ou dentro da sua própria casa, estação, ou no vizinho, ou na rede que está muito próxima. Eles apresentam uma grande variedade de espectro, por isso que eu chamei de espectro genérico, podendo ter raias espaçadas, que nem essas aqui, ó, isso aqui é um ruído de raias, calombos, todo tipo. E variam, evidentemente, muito com o local, dependendo com a sorte ou o azar do colega, né? E mais, ele pode se somar por várias fontes. Então, no que você vê no seu espectro, obrigado, você vê no seu espectro um ruído, acha a fonte daquele ruído, aí aparece outro, aí você acha aquela fonte, vai aparecendo outro, que nem cebola, né? Que você vai descascando, vai aparecendo, conforme muito bem disse o Fred. Vamos ver um exemplo aqui de um ruído desse próximo, que eu descobri na minha casa, de uma hora para outra apareceu, horroroso, vocês vão ver que interessante, e depois vão ver quem é que gerava aquele ruído. Dá para tocar? Por favor. Evolução da interferência com a frequência bastante de 1 MHz. Isso aqui é broadcast em AM. Isso aqui é uma estação e o resto é tudo ruído. Olha o barulho. Como é que modulava? Aí é 40 metros, banda de 40 metros. Bom, eu fui sair para descobrir que raio de ruído era esse que de uma hora para outra apareceu, esculhambando a minha recepção. Olha o que eu achei. Toca o vídeo, por favor. Ou seja, era a minha esposa que estava estreando uma esteira ergométrica. E aquele barulho que vocês estavam ouvindo é porque eu saí com um radinho de AM, radinho de pilha, em AM, porque ele tem a direcionalidade, né? Mas logo que eu saí, que eu vi a minha mulher lá, né? Falei, eu fui com o radinho, filmei, e o barulho era o ruído que o radinho estava botando para fora. Eu tenho que pedir licença, mas ela tem a hora para usar a esteira. Bom, agora vamos ver, na tentativa da gente entender os ruídos, para entender como se ataca eles, né? Quais são os tipos em função da distância, da posição das fontes, né? É muito interessante isso. O primeiro são os ruídos gerados a curta distância por fontes locais próximas, dentro da sua casa ou na vizinhança. São do tipo, normalmente, espectro genérico, que eu acabei de mostrar um exemplo, né? Ou impulsivo, como rede elétrica, etc. Ele tem a enorme capacidade de indução pela proximidade dos cabos. Então, eu coloquei aqui aquela estaçãozinha simples, Atilano. Aqui é simplesmente um transmissor, um transceptor, antena e alimentação, e o sujeito ainda fez um aterramento aí. O sinal errado, mas fez.
Agora, olha só, o que nós temos aqui? O nosso carregador de celular, o sujeito botou ali pertinho dentro da estação para carregar. Isso aqui é um gerador, conforme eu já mostrei, né? É um transmissor de interferência no meio de uma dipolo, sem ser alimentado do centro, gerando interferência que vai induzir nesses cabos todos, não só na linha de transmissão, mas na alimentação, cabo de terra, inclusive ele injeta corrente condutiva, diretamente na alimentação. Bom, por conta dessa natureza, ele não tem direção definida, não tem horário definido e não tem polarização definida. É o pior tipo de ruído que a gente pode ter. Os ruídos gerados a curta distância por fontes locais próximas, o que a gente pode fazer? Primeiro, se as fontes locais, você localiza e elimina ou neutraliza e filtra as blindagens. Não tem outra coisa para fazer. Fontes próximas, na sua casa ou na vizinhança, você tem que localizar, eliminar ou neutralizar. Agora, nós temos os ruídos gerados a média distância, aqueles ruídos gerados na sua cidade, ao longo de quilômetros. Inclusive, imagina o ruído gerado por uma baixada fluminense, uma baixada santista, com milhões e milhões de pessoas. O ruído que é gerado, ele é predominantemente de polarização vertical, porque ele se propaga na forma de ondas terrestres. E na forma de ondas terrestres, o ruído, quando é gerado, ele tem uma polarização aleatória, tem vertical ou horizontal. Só que na propagação por ondas terrestres, a componente horizontal ela acaba sendo atenuada pelas perdas do solo. Isso vai depender também de solo, cidade, etc. Mas o que acontece é que ela basicamente tem polarização vertical e vem de todas as direções. Então, por isso que é bom saber. O que a gente pode fazer? Use antenas diretivas e com polarização horizontal para aumentar a relação sinal-ruído. Sim, porque se você tem ruídos vindo de todos os pontos, entendeu? Se você usa uma antena mais diretiva, apontada para onde vem o seu sinal, você evidentemente vai reduzir o ruído, mantendo o sinal, ou até, às vezes, aumentando, você aumenta a sua relação sinal-ruído. Agora, veja bem, isso é um problema. Teoricamente, muito fácil fazer para 10, 15, 20 metros, mas e para 160 metros, para 80 metros? Aí, o José Carlos, o N1IS, que tem muita experiência, N4IS, que tem muita experiência nisso, principalmente 160 metros, ele fez ele tem apresentações em 3 partes, acho até que está na Araucária, mas eu coloquei aqui o link, onde você pode ver a parte 1, lá aponta para o 2, o 3, vale a pena, porque ele apresenta toda uma técnica de como você construir antenas encurtadas para bandas baixas, só para recepção, em que você tem uma grande diretividade. Mas, conforme eu falei, em área de ruído não tem nada fácil. Essas antenas elas podem ter atenuações na ordem de 50 dB para o sinal. Então, torna o sinal gerado pela antena extremamente vulnerável às interferências induzidas nos próprios cabos, como eu vou mostrar aqui. Mas veja bem, isso aí não é para desestimular, não, porque os resultados são surpreendentes, mas você tem que tomar uma série de cuidados, não é trivial. E temos os ruídos gerados a longa distância, que é aquele ruído branco que eu falei, porque isso aí é ruído gerado. Por exemplo, quando abre a propagação que você quer falar com a Europa, você vai pegar o sinal que você quer obter da Europa junto com o ruído gerado pelo continente europeu todo. Esse ruído é o ruído branco, em que ele entra junto com o seu sinal na mesma direção, aí não tem nada a fazer a não ser usar os filtros que o seu receptor tenha. Isso aí inclui atividade atmosférica, né?
varia, inclusive atividades atmosféricas, como são ruídos vindos de uma região muito grande. A atividade atmosférica, ela pode ter uma frequência tão grande que ela é como se fosse um ruído branco constante, ou um ruído de rede elétrica. E não tem polarização definida. Então, não tem jeito. Quando a propagação abre, que você recebe o sinal que você quer, junto com o ruído que você não quer, o negócio é trabalhar nas filtragens. Felizmente, esse tipo de ruído, está falhando aqui, felizmente esse tipo de ruído é muito menos intenso e prejudicial do que os ruídos próximos e os ruídos a média distância. Bom, vamos falar um pouco de por onde que o ruído entra, afinal. Ele pode se acoplar basicamente ou direto pela própria antena, assim como a antena pega o sinal, pega o ruído também que atinge ela. E, nesse caso, o que pode ser feito? Já foi dito, fontes locais que atingem a antena, localize e elimine. Fonte na vizinhança, use antenas diretivas com polarização horizontal. E fonte de longa distância, trabalhe no receptor. Mas o ruído ele pode ser acoplado nos cabos na estação, todos os cabos, a começar pela linha de transmissão, linha de alimentação, cabos daquele belo aterramento que você colocou, ou os campos de ruído induzem corrente em todos eles. E volto a dizer, isso aí já é um problema para uma estação comum, ainda mais se você usa antenas reduzidas para bandas baixas com grande atenuação. Então, você tem que tomar um cuidado redobrado com relação a esse aspecto aqui. Mas volto a dizer, vale a pena investir nisso. Eu acho até melhor do que o cancelador de ruído. Bom, e que corrente induzida é essa? Só para dar uma ideia para vocês, na medida com que um campo eletromagnético chega na sua antena, que é um fiozinho, e que gera naquela antena uma corrente que você quer, que é aquela corrente que gera uma tensão, que vai ser captada pela linha até o teu receptor. Esse mesmo campo, se ele bater num cabo coaxial, ele vai gerar também uma corrente na blindagem desse cabo coaxial. E mais, no cabo coaxial é só na blindagem, porque o vivo está protegido por dentro. Se você usa uma linha aberta, vai gerar uma corrente nos dois fios, praticamente igual, com uma pequena diferença. Se for uma linha aberta trançada, aí então a corrente vai ser igual mesmo em todos os dois fios. Se você tiver um cano d'água, se você tiver uma torre metálica, vai induzir corrente em qualquer um desses elementos aqui. Bom, uma vez induzido corrente, qual é a diferença entre a utilização do cabo coaxial e a linha aberta ou par trançado em termos de captação de ruído? É muito interessante. Primeiro, tem que ser dito aqui o seguinte, para acabar com o mito de que ruído que vem pela linha de alimentação fase neutro entra no seu rádio pela porta de entrada, quer dizer, pela a entrada AC. Se o seu rádio é um rádio razoável, comercial, não é por ali que entra. Por quê? Porque logo na entrada dele tem um filtro que pega essas correntes de ruído que vêm pela fase neutro e encontra capacitores desses fios para a carcaça. Então, imediatamente, ele desvia para a carcaça do rádio essas correntes. Só que, no lado de fora da carcaça, a corrente continua e vai pegar o quê? A blindagem do seu cabo coaxial e vai continuar por fora até atingir a antena. Quando ele atinge a antena, ele entra, se soma ao sinal que você quer receber na antena, entra pelo cabo coaxial e vai dar lá no seu receptor. O que eu estou querendo dizer aqui é, o ruído que você ouve, mesmo aquele que venha pelo cabo de alimentação, ele entra pela porta de antena, não pela porta de alimentação. Outra coisa importante, em faixas altas, Ih, tempo acabou, ainda tinha um bocado de coisa aqui. Você me dá 5 minutos? Poxa.
Nas faixas altas, se você usar cabos e conectores de baixa qualidade, também pode entrar. Bom, isso aqui eu explico depois. É só para dizer, isso aqui eu vou fazer um texto e vou colocar lá no blog, falando só sobre o uso dedicado ao uso de filtro de linha em alimentação, que a maior parte das vezes não funciona. E eu vou explicar por quê. Bom, eu digo rapidamente, o filtro que está dentro do gabinete do seu rádio, ele vai desviar para o gabinete as correntes. Não precisa de cabo de aterramento aqui. Já o que você vai acrescentar na esperança de reduzir o ruído que vem de linha, ele tem que ser aterrado por um cabo, e esse cabo pode apresentar uma impedância alta. Então, a maior parte das vezes não funciona, mas eu vou detalhar melhor num texto. Então, o que acontece? O ruído que bateu na blindagem do cabo coaxial, ele chega num lado só da antena e ele gera uma tensão junto com o sinal que vai até o seu rádio. Se for numa linha aberta, por exemplo, o ruído gerado, ou as correntes geradas pelos dois fios, batem na sua antena em sentidos opostos, iguais em sentidos opostos, se cancelando. Por isso que a linha aberta é melhor. Se você usar o par trançado, melhor ainda. Só para acabar. Bom, mas atenção, essa injeção de ruído depende de muitos aspectos. Comprimento do cabo, comprimento do cabo de aterramento, alimentação, enfim, uma série de fatores. Quem quiser se aprofundar nisso, pode entrar lá no blog, ver perguntas pode ver um artigo só sobre circuitos e antenas balanceadas explicando tudo isso. Só para terminar, qual é a solução desse caso de reduzir o acoplamento? Ou você usa na sua antena balanceada, né, uma alimentação balanceada com linha aberta, ou se você usar o cabo coaxial, que tem uma série de vantagens, use um bom balão de corrente para impor uma impedância aqui e reduzir a corrente. Ou, para evitar a indução, mesmo com o balão aqui, em cabos que se sintonizem, tem um comprimento de onda, meio comprimento de onda, você pode distribuir ferrites, né, choques de RF, em distâncias não maiores que 1/4 de comprimento de onda. Ou você pode também usar uma blindagem que, para funcionar, ela tem que ser aterrada nas extremidades. Bom, conclusão, já está acabando. O ruído é grave e crescente problema graças ao crescimento dos conversores de energia baseado em fontes chaveadas. Apesar de vários recursos disponíveis, o seu combate é trabalhoso e requer um certo estudo e dedicação em vários aspectos. Infelizmente, não é trivial. Os ruídos tendem a diminuir ao subir as faixas, mas podem atingir até VHF. Os ruídos próximos são os mais desafiadores pela intensidade, número de fontes e formas de acoplamento, devendo ser localizados e trabalhados individualmente. O ruído de média distância tende a ser polarizado, é aquele produzido em toda a sua cidade, beneficiando o uso das antenas diretivas com polarização horizontal. A antena é muito importante, sendo preferível as balanceadas e direcionais. Além do ruído captado normalmente pela antena, há o captado pelos cabos por indução de corrente de modo comum, que seguem pela linha de transmissão até a antena, onde se soma o sinal por ela captado. Os ruídos que vêm pela rede elétrica não entram pela porta de alimentação. O quanto entrará na antena depende de vários fatores. E as antenas diretivas de recepção em bandas baixas podem proporcionar excelentes melhoras, mas tem uma série de cuidados a serem tomados. Isso vai estar disponível, né, no site da LAB. Bom, desculpe ultrapassar o tempo, mas conforme vocês devem ter visto, é muito extenso o assunto. Eu procurei só dar um mapa, uma ideia geral para cada um se situar no seu problema.